Olá, tudo bem? Eu sou Juscelino de Medeiros, eu sou advogado, sou professor de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Você que me acompanha nas redes sociais sabe que eu mantenho esse canal sempre para trazer informações voltadas atinente a um desses ramos do direito. No momento que estamos a viver, estamos passando por essa pandemia que tem atingido não só o Brasil, mas o mundo inteiro. É importante destacarmos os impactos dessa questão nas relações laborais, nas relações de trabalho. Então, esse vídeo é o primeiro de uma série denominado o Covid-19 ou coronavírus e seus impactos nas relações de trabalho, nas relações de capital e trabalho. Inicialmente, é importante termos em mente que o Brasil está passando, o que o mundo está passando, não é inédito. Nós já tivemos em outros momentos da nossa civilização inúmeras outras pandemias, às vezes, em muitas delas, que eliminaram inúmeras pessoas. E a vida depois continuou, é o que eu espero e acredito que isso vai passar. De qualquer forma, é importante nós termos em mente que o contrato de trabalho, que as relações de trabalho, elas continuam. As pessoas precisam de alguma forma trabalhar, seja à distância, seja no sistema home office ou em alguns serviços essenciais que os trabalhadores se encontram nesse momento exercendo o seu mistério. É o caso dos trabalhadores do setor de saúde, o qual eu deixo meus parabéns, assim como tantos outros de serviços essenciais, que é o caso de você, motorista, cobrador de ônibus e caminhão, que continua a trabalhar por se tratar de um serviço eminentemente essencial à civilização, essencial à população. É claro que essa pandemia, ela tem, muitas pessoas nos ligam e perguntam, mas como fica meu contrato de trabalho? Inúmeras empresas têm encerrado a atividade, têm concedido férias coletivas, têm, em alguns casos, até suspendido o contrato de trabalho. Então, inicialmente é importante esclarecer para você que há uma série de medidas que tanto os empregadores quanto os trabalhadores, assim como o governo, podem tomar para minimizar os efeitos dessa pandemia no contrato de trabalho e, consequentemente, na vida social dos trabalhadores. O que não podemos admitir é que tão somente sim se atribua essa dificuldade, se atribua esse ônus ao empregado. Nós queremos manter os empregos, manter as empresas, mas também é necessário que o ônus não recaia tão somente para o trabalhador. A própria legislação trabalhista, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, ela já estabelece algumas medidas nesse sentido, no seu artigo 476A, que estabelece algumas medidas nesse sentido. Mas, inicialmente, penso eu que é um momento de unidade dos trabalhadores, dos empregadores e também do governo, no sentido de estabelecer imediatamente contrato, convenção coletiva ou acordo coletivo emergencial. Acordo aquele que estabeleça garantias mínimas no intuito de manter os empregos, no intuito de não levar o empregador à falência, mas também socorrer o trabalhador do mínimo para a sua subsistência. Isso se faz através de acordo coletivo emergencial. Então, chama a atenção das entidades sindicais, de trabalhadores e empregadores, que esse é o momento propício necessário para que seja, de alguma forma, estabelecida acordo coletivo de forma emergencial. Como eu me referi anteriormente, a consolidação das leis do trabalho, ela prevê no artigo 476A algumas medidas que necessariamente, parte delas, devem ser tratadas no âmbito coletivo, que é a questão que muitos têm falado de suspensão do contrato de trabalho por um período de 2 a 5 meses. Isso pelo artigo 476A da CLT, antes do dia 22, ou seja, antes de ontem, era permitido mediante negociação coletiva, ou seja, para suspender o contrato de trabalho no período de 2 a 5 meses, para que o trabalhador faça determinados cursos, de qualificação ou requalificação, é o que se chama de layoff, é permitido pela legislação trabalhista desde que em acordo com o sindicato, ou seja, no âmbito coletivo. Entre outras medidas que penso eu que num acordo coletivo emergencial poderá ser tratado, que é o caso de dar férias coletivas para essas pessoas, licença remunerada mediante depois uma compensação por esses dias. Nós não sabemos se vamos ficar um mês ou dois,
ou seja, vai depender de como essa pandemia se dissemine ou não no nosso território no Brasil. De qualquer forma, existem medidas como, volto a dizer, que poderá ser tratada e pactuada num acordo coletivo emergencial ou numa convenção coletiva emergencial, que é o caso da férias coletiva, que é o caso de licença remunerada para depois você compensar essa jornada, quiçá até redução de jornada de trabalho e redução inclusive até de salário, mas num patamar coletivo, num patamar equilibrado de negociação com as entidades envolvidas. Então isso, na verdade, todas essas medidas que não é nenhuma novidade para nós, já estão sedimentadas na legislação trabalhista. Até ontem era o que nós tínhamos como ferramenta jurídica e legal para tentar, de alguma forma, minimizar os impactos do Covid-19 nas relações de trabalho. Contudo, especialmente para minha surpresa e talvez de tantos outros juristas de direito do trabalho, ontem o governo federal ele fez publicar a medida provisória 927, do dia 20 de março, mas foi publicada numa edição de ontem do Diário Oficial da União, que ela, ou seja, flexibiliza as normas trabalhistas, ou seja, flexibiliza o contrato de trabalho, impondo, ao meu ver, o ônus ao empregado, demasiadamente ao empregado. Entre essas medidas que trata a MP, medida provisória 927, que eu pretendo no próximo vídeo esmiuçar, tratar ela com um pouco mais de cuidado, ela possibilita a suspensão do contrato de trabalho pelo período de 4 meses, sem remuneração e sem negociação coletiva, ou seja, mediante empregado e empregador, mediante acordo individual, ela possibilita durante 4 meses sem remuneração, desde que seja para o empregado fazer algum curso à distância, no caso, que agora não se a evitar a aglomeração de pessoas. Então, penso que isso, na verdade, impõe o ônus totalmente ao trabalhador. Quando a CLT exige que se faça através de norma coletiva, é justamente para equilibrar essa relação de capital e trabalho. Mas o governo, através da medida provisória 927, no seu artigo 18, autoriza durante 4 meses a suspensão do contrato de trabalho mediante acordo individual. Eu quero que você preste atenção, autoriza a suspensão do contrato de trabalho pelo período de até 4 meses, inclusive sem remuneração, com a única obrigação, pelo menos que diz o texto, de manter os benefícios de ordem social, que entre eles seria um plano de saúde. Observe que é demasiadamente prejudicial ao empregado. E espero que no nosso sistema jurídico, se você não sabe, a medida provisória ela entra imediatamente em vigor, ela tem força de lei, até ser deliberada pelo Congresso Nacional, que nós não sabemos quando isso vai ocorrer. Mas, de fato, a medida provisória 927, ela flexibiliza de forma demasiada o contrato de trabalho, entre outros aspectos que nós vamos tratar no vídeo 2 dessa série. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, pois assim nos incentiva a dar continuidade a esse trabalho. Um forte abraço.